que a loucura era encarada no século XX? Tá, essa pergunta só pode existir realmente na visão do século XX, porque hoje não se usa mais o termo que é loucura. Né? A psiquiatria já aboliu isso dos livros. Mas se assim, aquela pessoa que era alienada, que era incapaz de lidar com atos da vida civil, e que tinha alteração de pensamento, como os delírios, né? Os quadros de alucinação, como ver coisas, ouvir coisas. Tá? Isso que é isso como loucura no passado, mas a gente não usa mais esse termo não. Quando que começou a ser usado o eletrochoque como forma de tratamento? Tá, primeiro, vamos mudar o nome. Não, eletrochoque é eletroconvulsoterapia. Eletrochoque seria um nome pejorativo da eletroconvulsoterapia. Tá? Qual que é a história da convulsoterapia? Então, pacientes que tinham febre alta e faziam convulsão por causa dessa febre, perceberam começavam a melhorar de alguns quadros de psicose. Né? Então, tinha que se descobrir alguma forma de fazer essa convulsoterapia. Primeiro, como eu falei antes, começou com medicamento e com indução de empobrecimento. Isso era absolutamente tóxico para o corpo. Em 1940 veio então a eletroconvulsoterapia. Tá? A gente se dava um choque. Né? O que importa não é o choque, o que importa é a convulsão. O choque só é a forma de induzir a convulsão. Para você fazer então um efeito terapêutico. Os aparelhos de medicamentos eram muito rudimentares. Né? Era uma caixinha que botava na tomada, dava um choque lá sem ter critério nenhum, sem ter uma noção de tipo de onda, quantos amperes, quantos volts. Né? E como era a única coisa que se sabia que podia funcionar realmente cientificamente, então era usada de uma forma indiscriminada. Em que caso é usada essa eletroconvulsoterapia? A indicação principal é quadro de esquizofrenia super refratário que não melhora com medicamento, depressão grave com risco de suicídio ou depressão refratária que não melhora com nenhum outro tipo de tratamento, seja farmacológico, seja psicoterapêutico, qualquer ele que seja. Alguns quadros de mania, né? A depressão grave em gestante, tá? Também com risco de suicídio, porque também não só de suicídio, mas de infanticídio também. Lobotomia então seria cortar o cérebro em alguma parte dele. Se você retirar, seria lobectomia. Né? Então, alguma função, alguma região do cérebro responsável por alguma certa função que seria cortada. O que se usa hoje seria principalmente para a questão de uma agressividade incontrolável. O paciente a gente tentou de tudo, não consegue controlar e aí se indica a lobotomia. Hoje em dia quase não se usa, tá? Pelo que eu me lembro, eu só conheci uma pessoa que fez essa cirurgia dos casos que eu atendi, tá? É um paciente realmente muito grave, com quadro de autismo com uma agressividade incontrolável, em que fez a cirurgia, tá? Só naquele determinado ponto em que melhorou, não está 100%, mas que melhorou da agressividade. Só que assim, a gente sempre perde uma outra função. Quando que o paciente louco recebe alta e como que é o tratamento dele em casa? Vamos lá. O paciente que está internado ele recebe alta quando ele deixa de oferecer risco. Tá? Deixou de oferecer risco, ele ainda tem algum resíduo de sintoma, ainda está ouvindo voz, mas não está tendo um impacto grande, ele tem alta. Tá? Em casa, aí a gente depende muito da família. A gente sabe que uma família bem estruturada, o paciente tem muito menos risco de ter uma nova recaída e voltar a ser internado. Uma família mal estruturada acontece o chamado fenômeno da porta giratória. Ele sai do nosso hospital, vai para o outro, sai do outro, volta para o nosso, sai do nosso, vai para um outro diferente, assim vai indo. Como acontecia depois do tratamento a reintegração dos pacientes à sociedade e a convivência com a sua família? Como acontecia antes? Antes não tinha nada. Não tinha nada. Né? Então por isso que tinha um hospital muito inflado. Eu dava alta, não era feito nenhum trabalho para a família. Né? Como é que a família tem que cuidar desse paciente? Como é que ela tem que perceber que ele está entrando em crise antes de estar na crise? Está começando a ficar mal, vamos levar lá para tentar ajudar. Né? Ou quais são os tipos de terapia que auxiliem para que ele não tenha uma reinternação? Isso não tinha, isso era inexistente.